Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela saúde do nosso corpo, mas também, ó Deus, pela saúde da nossa alma. Ó Jesus bendito, o Senhor se alegrou porque agradou ao Pai dar-nos ao reino. Pessoas tão simples, pessoas às vezes desprovidas do conhecimento do mundo, mas agradou, Pai, o Senhor nos mostrar a verdade, nos revelar o mensageiro da hora. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela escola dominical, pelo ensinamento que tivemos, ó Pai. E obrigado por este momento aqui e agora, meu Deus. Obrigado pela vida dos que estão aqui presentes. E todas as pessoas que se esforçaram para aqui estar, ó Pai, que o Senhor dê-lhes uma bênção especial neste momento, dê-lhes um ânimo, ó Pai, renova o seu ânimo para caminhar, renova as suas forças para continuar a lutar. Meu Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, boa tarde a todos, boa tarde, irmão Magno. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, irmão Ronan. Boa tarde. Boa tarde a toda a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão Ronan. Aqui estamos mais uma vez nesse lugar tão maravilhoso, lugar que consagrado para reunir os filhos de Deus, né, irmão Ronan? Exatamente. Aqui no Salmo 90, o salmista diz assim, 90:17. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, abençoados sejam os nossos projetos. É verdade, irmão. Irmão Ronan, e se nós põe Deus em primeiro lugar no nosso projeto, será que tem como esse projeto dar errado? Sempre dá certo. Sempre dá certo. Se né? der errado é porque não era para dar certo. Exatamente. De todos os modos, Deu certo. deu certo, né? O importante é Deus estar nos nossos negócios, não é verdade? Totalmente. Totalmente. E aí nós somos bem-sucedidos, tanto espiritual quanto natural. E aí, todas as áreas da vida, né, irmão Ronan? É verdade. Você se torna um vencedor, né, irmão Magno? Torna um vencedor. O profeta fala na mensagem vida, que vencer é conservar a vida em você. É isso né? mesmo. O vencer na ótica de Deus é diferente da ótica dos homens. Exatamente. Na ótica dos homens é ter dinheiro na conta. É, exato, né? Mas na ótica de Deus é você conservar a vida em você. Mas hoje foi falado até de ter dinheiro na conta, né? Mas ter dinheiro na conta, mas ter Deus também, né, Mona? É ter uma coisa sem perder a outra. O problema é que muitas vezes a gente tem dinheiro na conta e esquece de Deus, Mona. Aí não dá certo não, né, meu Deus? Aí tem que vir a emergência, né? Aí tem que vir a emergência, e esse negócio de emergência não é muito bom não, Mona. Né, Mona? Então é melhor, se você está com o banco cheio de dinheiro, adore a Deus do meu jeito, né? Tenha como se não tivesse, como diz Paulo, né? Isso. Tenha como se não tivesse. É ter assim, isso não é o principal. Isso não é o principal, né? até Isso porque não é o isso vai principal. perecer, né, Morona? Vai queimar. Vai ser queimado. Jesus disse assim, ajuntai tesouro, onde o ladrão não rouba e nem a traça consome. Né? Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro, E não desprezando o dinheiro. Não, sem de forma alguma. E você tem esse tesouro? Tesouro da alma, você tem ele? Amém, nós temos ele. Então, quem tem esse tesouro vai cantar com gratidão, né, Morona? Vai cantar com gratidão, né? Vai cantar com gozo, com satisfação, já seguro da vitória, né? Como se fosse o último hino, né? É verdade. Já pensou? Né? Como se O fosse último hino, o o último último culto, culto, que oportunidade você tem de apresentar o seu último culto. Para algumas pessoas pode ser o último culto, ninguém verdade. sabe. Então vamos cantar com o nosso irmão Tiago. Amém. Número 40, vamos cantar. Não te esqueças. Cadê? Estou sem o companheiro, irmão Israel. Canta aqui com a gente. Número 40, que Jesus também chorou. Se as lutas dessa vida te faz chorar. Pronto, vamos começar de novo? Isso. Se as lutas
Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Aleluia. Vamos 81? Vamos 81. Dó maior também, irmão. Isso. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, segura nas mãos de Jesus. Vamos todos cantar. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Pega na mão do teu irmão. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar.
subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Muito obrigado, irmão Tiago, irmão Israel. Se você deixar essa mão te segurar, você tem que deixar, né? Ó, irmão, fique tranquilo, você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá, né, Mona? Falar em segurar na mão de Jesus, me lembro de uma aplicação, né? Um alpinista, quem já viu, sabe que o alpinista é aquele que escala montanha e tal, e aí ele coloca uma corda lá em cima, coloca o cinto, se ele cair, ele é seguro ali pela corda. E aí já era noite já, e ele foi escalando, subindo, subindo, e de repente ele escorregou e caiu mesmo. Mas como tinha a corda, ela segurou, né? Só porque estava escuro e ele não sabia se ele estava perto do chão, se estava alto, e era um local muito frio. Se ele ficasse ali do jeito que ele estava, ele não conseguia amanhecer o dia. O frio, ele morria de frio, congelado. E aí ele começou: Senhor, me socorre, me ajuda, eu creio em Deus e tal. E aí uma voz apareceu: Filho, você realmente crê em mim? Creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor aqui agora. Ele estava lá sozinho. Então, filho, se você realmente crê em mim, corte a corda. E agora? Estava escuro, ele não sabia que a altura estava do chão, né? Essa voz é de Deus, não é? Enfim, ele não cortou a corda. No outro dia, o corpo de bombeiro foi, né, visitar a área e encontrou um rapaz morto, congelado, a 2 metros do chão. Então, quantas vezes Deus fala para nós cortar a corda, a gente diz que confia em Deus, mas na hora mesmo que a gente tem que tomar a decisão, no fundo, às vezes a gente não confia, né? Quantas vezes a gente acha como aquele alpinista, né, irmão Magno? Você precisa crer, ter uma prova de que crê. Isso pode chegar na sua vida. E você vai saber tomar a decisão certa. Porque se Deus falou para você crer nele, pode crer. Ele não te abandona. E nós vamos ver se crê quando chega o teste mesmo, né? O teste. Quando chega o teste é que nós falamos que realmente cremos, né, Morna? Verdade. Então vamos ficar de pé para nós lermos a escritura de hoje. Hoje vamos falar, ajudado por nosso irmão Moisés aí, né? Sobre vozes, Morna. Tantas vozes hoje, para querendo desvirtuar da voz real. Tira, né, do foco. Tira, né, do foco. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 a seguir. Nosso irmão Ronan vai ler para nós aí. 1 Timóteo, capítulo 4. Os conselhos de Paulo aqui para Timóteo. E para nós também. Nós somos filhos de Paulo. Você crê que você é filho de Paulo? Nós somos filhos de Paulo. Diz assim: manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos.
Então, Morna, nós vimos aqui que tem uma grande responsabilidade que cabe a nós, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Morna. Enquanto nosso irmão Moisés vem aí, fala um pouquinho sobre esses conselhos de Paulo, né? Esses conselhos de Paulo. Já começando no 12, né? É onde ele fala, não despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Às vezes o jovem, irmão Magno, ele é muito tentado a sair, né? Porque o jovem tem essa coisa da natureza normal de conhecer o novo. Enquanto você deveria usar a sua mocidade, esse entusiasmo, essa alegria, para adorar a Deus. Porque às vezes vai chegar o tempo que você vai estar aqui, mas não tem o mesmo pique, não tem a mesma energia. Então o apóstolo está dizendo, não despreze e seja o exemplo. Né? Às vezes fala assim, eu caí porque fulano também caiu. Né? Não, mas aí você está seguindo um mau exemplo. É para você ser o bom exemplo. Que não é bom, né? Exato. E aí no 13, aí fala, persiste em ler, exortar e ensinar. Então, tem que ler a palavra todo dia. Nós temos a Bíblia, temos a mensagem, que é a Bíblia também, né, a revelação da Bíblia. E aí ele fala, não despreze o dom que há em ti. Se você tem um dom de cantar, você tem que cantar para Deus, louvando a Deus. Não é para o mundo, né, irmão Magno? Verdade. O dom de falar. Mas o irmão Moisés já está chegando e vai trazer uma palavra abençoada. É importante você assistir essa palestra. Irmão Moisés está aqui todo dia e tal, né? A gente cai naquela rotina. Mas sabe qual a diferença do idoso para a criança? A diferença básica é que a criança ela quer aprender toda hora. Tudo para a criança é novo, tudo é bom, né? A pessoa mais velha, isso aí eu já sei, né? Isso aí eu já sei, coisa chata. Seja criança nesse sentido, né? Para aprender, nossa, o que Deus vai trazer meu irmão, né? Qual algo que Deus vai usar para trazer e tal. Seja, nesse sentido, seja curioso. E você vai participar de uma palestra abençoadíssima. Ei, Morna, e às vezes você não vai precisar para agora, mas vai chegar a data que você precisar desse trabalho. Exato. Desses ensinamentos, né? Vai chegar a data, talvez, eu não estou passando por isso, mas pode chegar a fase que você precisa disso. Então, vamos ser como criança, vamos aprender com o nosso irmão Moisés nessa tarde. Ô Moisés, é contigo. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Uma boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos, amados irmãos. E nós cremos que já estamos sendo abençoados desde quando saímos da nossa casa. Amém? Nós vamos meditar um pouco aqui, coletivamente, né? Aprendendo uns com os outros, sobre vozes, sobre aquilo que nós ouvimos no dia a dia, como que essas coisas trazem influência na nossa vida, e também direcionando bastante aos adolescentes, aos jovens, que está começando ainda a vida, né? O adolescente está começando, está aprendendo, o jovem, né? E tem um futuro muito lindo pela frente, uma vida a ser construída, e né, cada um tem o que fazer daqui para frente. Desse momento que você está para frente, você pode fazer alguma coisa melhor, um pouco diferente. Nós vamos tratar aqui como que voz, informação, nós vivemos numa era que hoje é a era do conhecimento, é a era da informação. Nós vamos abordar como sendo a mesma coisa. A leitura, a informação que está diante de nós todos os dias, vamos tratar como sendo a mesma coisa. Então nós estamos nessa era da informação. Agora o que acontece é que informação demais, ela também atrapalha. E ainda quando a informação não é o que nós precisamos, porque geralmente a que a gente realmente precisa, ela não está estampada nos jornais, ela não está estampada aí, né, nos meios de comunicação, como as outras notícias. Antes eu vou pedir aqui uma participação. Eu vou chamar um jovem e também uma jovem. Irmão Felipe Estevo, está por aí? Irmão Felipe Estevo, a irmã Cheryl também, que é a sua irmã. E o irmão André. Por favor, vocês aqui nós vamos ter aqui uma encenação, uma ilustração de como que
a comunicação, como que aquilo que nós ouvimos, né, traz uma influência. Eu vou pedir aqui para alguém vendar os olhos do irmão André, enquanto eu vou tratar aqui com o irmão Felipe e a irmã Xero. Irmã Xero, aqui tem 2 papéis. A irmã vai pegar um, o irmão... pode vendar os olhos deles. A irmã Xero vai pegar um papel, o irmão Felipe Estevam vai pegar o outro. De acordo com o que está aí, eu quero que vocês façam. Vocês vão ver uma informação e, mediante essa informação, ela vai gerar um comportamento. Eles vão ter uma atitude diante dessa informação. O irmão André está aqui com os olhos vendados. Daqui a pouquinho nós vamos ver com o irmão André. Quando encontrar, irmã Xero, aí pode dar um sinal. Encontrou? Tá, então eu vou passar o microfone para a irmã Xero. Pode. Parece que está desligado o microfone da irmã Xero. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Então vamos memorizando isso aqui, porque tudo está dentro do trabalho. Uma coisa está ligada à outra. Irmão Felipe. Jeremias 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Amém. Então, quando o irmão Brana diz que nós... o irmão Brana diz 3 coisas. Ele diz, me diga, eu quero que a igreja ajuda. Com quem tu andas, a literatura que você lê, a música que você ouve, eu direi quem tu és. Então, essa é a realidade que nós vimos. Eles vieram aqui e a literatura que eles leram, eles passaram para nós que estávamos aqui. Né? E nós já tomamos essa literatura, ela já começa a sofrer uma influência na nossa vida. Tudo aquilo que nós ouvimos vai trazer uma influência. Em menos grau ou em maior grau, ela vai trazer uma influência que ela vai trazer uma consequência também na nossa vida. E nós vamos tomar decisões com base nessas informações que nós vamos tomando posse. Então, e a tendência é justamente essa. Aquilo que nós aprendemos, nós sempre vamos estar propagando para outras pessoas. Né? Então, por isso, a razão de nós termos uma seleção com as nossas amizades, porque o meu amigo ele pode estar lendo alguma coisa que não seja interessante para mim. Então, a vocês dois aqui, Deus abençoe vocês podem assentar, e o restante agora nós vamos trabalhar aqui com o irmão André. Agora, a informação, ou seja, essa voz que nós ouvimos, ela vai ter 3 coisas, ou seja, o que eu vou ouvir, de quem vai partir essa informação e como que ele vai me passar. Então, dependendo da pessoa que eu ouço algo, mas eu ouvi tal coisa, mas aí a pessoa vai falar assim, mas você ouviu isso? Quem falou? Dependendo de quem falou, a gente vai dar menos crédito, ela vai ter pouca importância, mas dependendo de quem veio essa informação, ela já vai ter um impacto maior na nossa vida. Né? E ainda mais como foi que a pessoa nos passou isso. Agora, nós vamos ter uma ilustração aqui com o irmão André. Irmão André, você pode ficar um pouquinho mais para cá. E o irmão vai ficar direcionado para cá. Na nossa caminhada da vida, nós sempre... o nosso sucesso, o nosso bem-estar, as nossas vitórias, elas estão diretamente ligadas o quanto nós vamos dar ouvido
a voz correta, aquela que é a certa. Então, existe até uma classificação, não sei, deve ser um conceito, diz que existem pessoas que são sábias e pessoas que são inteligentes, né? E diz que nós estamos encaixando nenhum tipo dessas aí. Eu vou pedir para levantar a mão. Quem acha que você está nesse grupo das pessoas inteligentes, levanta a mão. Pode levantar, nós estamos aqui aprendendo. Levantou algumas pessoas ali atrás. Quem acha assim, não, eu acho que eu estou na classe das pessoas inteligentes? Pode levantar a mão. Ninguém vai criticar, né? Tem algumas. Quem acha que está na classe das pessoas sábias? Levanta a mão. Tem mais algumas, mas tem muita gente. Você não está nem na inteligente, nem na pessoa sábia, você tem que estar encaixando numa delas. Assim, pode levantar mais a mão, nós vamos estar aprendendo, né? Quem acredita que está na classe dos sábios, levanta a mão. Temos um número maior. Quem acredita que está na classe dos inteligentes, levanta a mão. Algumas. Bom, então, né, para concluir, diz o seguinte, que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ou seja, ele não precisa de cometer erro para falar assim, eu quebrei a cabeça aqui agora, eu acredito que realmente é verdade. O inteligente, ele vai aprender com os próprios erros. Então, ele está sempre quebrando a cabeça, porque o exemplo do outro não foi o suficiente para ele aprender. Assim, né? 10 pessoas foi lá, fez e deu errado. Aí ele, não, mas eu vou fazer, porque de repente comigo vai ser diferente. Então ele está sempre quebrando a cabeça, né? Agora o sábio ele já não precisa estar cometendo esses erros. Quebrou a cabeça muito, né? Então é inteligente, ele tem que cometer os erros para poder aprender, né? O sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, irmão André, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cá. Nós vamos ter aqui agora um caminho imaginário, né? Existe um caminho aqui, o irmão não está vendo, né? E o caminho não é esse que está aqui fisicamente que nós estamos vendo, é um caminho imaginário. E nesta hora eu te passo a missão de você desenvolver essa caminhada. Você tem a missão de desenvolver essa caminhada sem sofrer acidentes, porque esse caminho ele é um caminho minado. Minas são bombas. Existe feras nesse caminho, existe serpentes, existe muitas pessoas maldosas neste caminho, o inimigo quer te alvejar. Então, essa é a missão mais importante que você tem. Essa é a missão mais importante que você tem. Agora, como esse caminho é desconhecido para você, eu vou te orientar. Eu vou te orientar a percorrer esse caminho. E se você der ouvido, né, ao que eu falar, você pode percorrer esse caminho e sair lá na frente, né, vitorioso. Então, irmão André, você está iniciando agora esse caminho. Esse caminho, essa missão mais importante que nós estamos falando aqui, é a nossa caminhada da nossa vida aqui na Terra. A nossa caminhada terrena, que é a coisa mais importante que nós temos, é essa nossa caminhada terrena. Estamos numa caminhada natural e também numa caminhada espiritual. E as duas coisas estão simultaneamente acontecendo. Lembrando que o irmão André é eu, é você, e o irmão Moisés é a Bíblia, que vai dizer direita, esquerda, frente, é a Bíblia. E o irmão André é eu, é você nessa jornada da vida. Se nós ouvir a Bíblia, nós vamos dar certo. Se nós não ouvir a Bíblia, nós vamos nos estrumbicar tudo. Vamos ver. Isso. Então, irmão André, agora o senhor vai iniciando a caminhada devagarzinho, em linha reta. O senhor vai estar em linha reta, caminha 3 passos em linha reta. Irmão André, nesse momento,
existe um buraco na sua frente, uma vala, de aproximadamente 30 centímetros. De aproximadamente 30 centímetros. Essa vala ela é profunda. E isso. Essa vala ela é profunda. Se o senhor cair nessa vala, provavelmente o senhor não vai conseguir sair. Ela tem uns 20 centímetros, aproximadamente 30 centímetros de distância. E ela está bem colada no seu pé agora. O senhor vai passar por ela sem cair nessa vala. Pode. Isso, excelente. Então, irmão André começou bem aqui a sua caminhada. Agora, irmão André, o senhor tem que se posicionar porque existe um obstáculo na sua frente. Um obstáculo real na sua frente. O senhor tem que colocar o seu pé à frente 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros só. Você colocou muito. Pode. Você colocou muito. Não, homem, ele tem que vir à esquerda direto. Agora, irmão André, existe um obstáculo na sua frente. Existe um obstáculo na sua frente. O senhor vai virar. É redondo. O senhor vai virar 90 graus à sua esquerda. Isso. À sua esquerda, 90 graus. E anda. E vai dar 2 passos. Aí. Ótimo. Agora, 90 graus à sua direita. 90 graus Isso. Pode continuar a sua caminhada. Dá mais aí 3 passos. 3 passos. Excelente. Agora, existe uma outra coisa na sua frente, irmão André. E é um rio. Esse rio, ele está cheio de crocodilos. Então, se o senhor encarar esse rio, provavelmente o senhor vai ser comido pelos crocodilos. Nós vamos colocar diante do senhor uma escada. Então, o senhor vai subir a escada e, após subir a escada, o senhor vai atravessar a ponte, aí vai estar do outro lado do rio seguro. Então, existe uma escada na sua frente agora e o irmão vai subir essa escada. Pode ir. O primeiro degrau da escada, ele está indo numa escada. Está indo. Está ótimo, tá bom. Até aí tá bom. Pode tirar a venda aqui do irmão André. Essa é a ilustração. Irmão André, Deus abençoe o irmão André. Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele percorreu esse caminho aqui, né? Isso daqui, porque ele deu ouvido àquela voz. A voz que é a única voz verdadeira que existe, qual que é? A única palavra real, verdadeira que existe. É a única verdade que existe é essa. Não existe outra verdade. Se nós obedecer ela, vamos passar perto do obstáculo redondo, quadrado, e não vai bater em nenhum. Obedecer a voz de comando, mas se nós não obedecer, olha, vamos bater em todos os obstáculos que o diabo põe no nosso caminho. Então é o valor, muito bonita a sua exposição. Tem mais? Tem. Assim, agora vamos continuar aqui. Então, voltando agora para os... E o caminho que andamos é um caminho imaginário para nós. Para Deus não, mas para nós é um caminho imaginário. Nós não sabemos, daqui um segundo nós não sabemos. Nós só conhecemos até o agora. Daqui para frente, é só Deus que conhece o nosso futuro. Estamos de olhos vendados, precisamos de um guia. E o guia nosso é a Bíblia. O guia do irmão André foi o irmão Moisés, né? O nosso guia é a Bíblia. Fala, não faça, faça, faz. Direita, esquerda, 90 graus,
Tem curva de 90 graus, senão tem obstáculo redondo que você passa, derruba. É assim a vida, é assim. Então, aos adolescentes, né, os jovens aí de 15, 14, 18 anos, tá começando a sua vida, que tem toda a chance, né, tem todo um futuro pela frente, você deve selecionar muito aquilo que você vai ouvir, a quem você vai dar ouvido. Porque existe uma parábola que diz o seguinte: o seu conselheiro não é a pessoa que te dá conselho. Já pensou? O seu conselheiro não é a pessoa que te dá conselho. É a pessoa que você ouve os conselhos dele. Amém? Então, o que acontece? E para isso, repete o que você falou no início. Para isso você tem que saber quem é, de quem ele ouviu. E como foi que essa pessoa passou essa informação. Né? Como foi a expressão. Como foi, se tem, como é que é? Fala de novo, são três coisas. Eu ouvi, né? O que foi que eu ouvi? O que você ouviu de conselho dele? De quem que eu ouvi? De quem você ouviu? E como foi que eu ouvi, né? Como foi que ele me passou? Porque como foi que ele passou? Porque a expressão pode ter uma. Isso as crianças devem prestar atenção nisso, porque faz parte da formação da personalidade nossa. Isso, exatamente. Então, se nós formos pensar, caminhar, vamos fazer uma ilustração aqui. Se nós pedíssemos para alguém caminhar de um edifício para o outro, em cima de uma tábua de 40 centímetros, aparentemente seria fácil. Se eu colocar aqui no chão uma tábua de 40 centímetros de largura, qualquer pessoa caminha nessa tábua, ele vai colocar um pé na frente do outro. Mas se nós colocar ela lá no edifício de 20 andares, lá no plano, tá? De um lado e outro de outro, é a mesma tábua, só que caminhar lá em cima é muito diferente. Né? Lá você vai olhar, você vai ter medo de cair, vai ter uma voz que vai te falar, será que se eu vou desequilibrar, eu vou cair e tudo. Então, nós temos comportamentos também que são comportamentos de acordo com a fase que nós estamos vivendo, de acordo com a nossa idade. O adolescente, quem tem aqui 14 anos de idade? Tem um ali que tem 14. Quem tem 15, 16? 15, 16, né? Às vezes, levanta de novo a mão aí. 15, 16, 17, 14. Ali atrás tem mais alguns. É uma fase que você começa a ter as suas amizades na escola e você começa um pouco a descolar do seio da sua família, o adolescente. Então, a fase da socialização. E, de repente, esse adolescente, ele tem tantos assuntos com o amigo dele, o colega dele na escola, e tem tanto pouco assunto com o pai. O pai, às vezes, realmente, tenta até conversar com ele, mas ele conversa com o pai mais, assim, respondendo o que o pai pergunta e tem pouco assunto. Ele está vivendo essa fase da socialização. Tem tanto, vamos dizer, assunto para conversar com os amigos e tanto assunto, e muito pouco para conversar, às vezes, com seu pai e com a sua mãe. Só que é uma fase muito perigosa, porque, se esse amigo que você está socializando com ele não é o leitor dessa literatura correta, a mensagem que ele vai passar para você, ela não vai te ajudar, não é o que você está precisando. Então, nós estamos aqui falando de pais cristãos. Se fosse pai mundano, a consideração seria outra, mas estamos considerando que todos aqui têm pais cristãos. Você deve estar sempre atento que o melhor amigo que você tem é o seu pai cristão. Às vezes você acha que o seu pai é muito chato, porque ele fala, filho, é hora de nós irmos para a igreja, tem que se arrumar para ir para a igreja. E lá fora você começa a ouvir também as vozes do seu amigo, essa influência. Seu amigo fala assim, mas você vai para a igreja todos os dias, você tem que estar usando essa roupa desse jeito, você tem que ter esse comportamento. Se você não estiver muito firmado com esse objetivo de que você é um cristão de fato,
você vai dar ouvido e vai trazer, né, isso pode gerar muitas consequências quando nós damos ouvido a essa mensagem errada. O irmão Brana conta aquele caso daquela moça, né, ela não era mais uma adolescente, ela já era uma moça de personalidade formada. Mas o que aconteceu? Né, porque ela não estava assim, naquele momento, até porque ela procurou um médico, um psicólogo, ela estava num momento, de certa forma, um pouco frágil. Psiquiatra, né? Ela foi no psiquiatra e ela estava num momento um pouco frágil, devido aos problemas que ela estava passando, né? Por isso ela foi procurar ele, foi em busca de ajuda. Ele, naquela unção maligna que ele estava, ele conseguiu desviar todo aquele percurso que ela tinha caminhado ali já de vários anos. Ela vinha de muitos anos de vitória e aquele psiquiatra desviou, fez ela jogar fora tudo aquilo que ela tinha aprendido, ou seja, aquele percurso que ela tinha caminhado de anos. Dentro de poucos minutos ele fez ela jogar tudo fora, aquele grande percurso. Então é o que o senhor falou, né? Tem que saber de quem você está ouvindo. Repete de novo essas três coisas. O que eu estou ouvindo, né? E de quem eu estou ouvindo. Partindo de quem. E lá era um médico, né? O médico geralmente inspira segurança. Aí que você vê. Aí que você vê. Pode ser médico, pode ser pastor, pode ser doutor. Se o que ele falar chocar com a Bíblia, joga fora, não leva para casa não, joga fora. Joga fora porque ele quer te jogar no buraco, te fazer bater no redondo. Tem que encaixar com a Bíblia. Então é o segundo item que você falou, de onde ele está, o que ele está te falando, não é? Né, três itens, fala de novo, esses três itens importantes. O que eu estou ouvindo, de quem eu estou ouvindo, né, e como eu estou ouvindo isso. Não, o que e como é a mesma coisa. Põe a outra coisa aí. De onde esse que está falando está trazendo para você? Qual é a fonte, né? De onde esse que está te ensinando, qual é a fonte? Qual é a fonte que esse que está te falando está trazendo isso para você? Qual é a fonte? Porque se não for a fonte da Bíblia, você vai se dar mal. Pode ser bonito como for. O médico, aquele psiquiatra, falou para a moça lá um sermão bonito. Você pode ser como as outras, abraçar, beijar e ser uma moça mais evoluída. E ela foi na conversa dele. O que aconteceu com ela? Ficou louca varrida. Mensagem é vida, o irmão Brana fala isso. Exatamente. Então, essa caminhada da vida, né, ela é cheia de inimigos, ela é cheia de obstáculos. Então, né, o adolescente, o jovem lá, quando o pai fala para a criança, né, olha, para com essa amizade que você está tendo, porque essa amizade, ela não é benéfica para você. E às vezes o adolescente não quer dar ouvido ao pai, né, a jovem, a adolescente, ela acha, mãe, mas são minhas amigas, são meus amigos, né? É porque o seu pai, a sua mãe, ela tem uma vivência muito maior do que você, né? Seu pai e sua mãe sendo um cristão, ele sabe que aquela amizade não é boa para você. De repente ele está vendo aqui um obstáculo, o irmão André, né, ele não estava vendo o obstáculo. Nós que orientamos ele a passar. Então o jovem, o adolescente, às vezes seu pai, sua mãe, está te orientando de uma coisa que você não está vendo, mas ele está vendo que aquela amizade está te levando, está te distanciando da igreja. O pai e a mãe já passou por aquilo e já caiu bateu naquele redondo, chocou com aquele outro obstáculo. Por isso que ele sabe ensinar o filho. Filho, olha, esse caminho é cheio, é minado. E eu já caí em muitas minas, já estou explodindo, muitos pais mutilados moralmente, por caírem em caminhos minados, que tem bomba, né? E aí o filho deve ouvir mais os pais. Deixa eu falar uma coisa tremenda aí. Infelizmente os filhos têm mais companheirismo com os de fora do que o pai e a mãe. É onde erram mais. Porque se tivesse mais companheirismo com o pai e a mãe é vivido, é bem mais velho que ele.
transmitiria experiências amargas que o filho aprenderia, né? Exatamente, né? Aí entra a questão da inteligência e do sábio. O inteligente, ele vai cometer os erros. O sábio, ele fala assim, ó, meu pai está me orientando, ele já cometeu esse erro, eu não preciso cometer esse erro, sofrer, né? Porque uma coisa é a gente pensar que alguém passou por aquilo e sofreu, outra coisa é você ir lá e sofrer aquilo. Às vezes é muito amargo, né? A experiência ela é muito amarga, ela é muito dolorosa e tem muita coisa que não se recupera. A vida é uma coisa que deve estar bem nítida para nós, é que na vida não tem ensaio. Irmão Moisés. É uma caminhada real, viu, irmão Marcos? Isso deve estar muito Exatamente. claro. Não existe ensaio. O jovem, o adolescente, é uma caminhada real. Por exemplo, o meu ontem, o nosso ontem, ele já é uma história. Eu não tenho como voltar no ontem e lá e desfazer o que eu fiz ontem. Irmão Moisés, tem como nós, todos nós, ser filho pródigo? Não é melhor ficar com o pai? Por que que todos têm que quebrar a cabeça? Às vezes nós sempre damos ênfase ao filho pródigo. Ele voltou, mas todo arrebentado. Não é melhor você pensar como aquele filho que ficou com o pai o tempo todo? Tudo que o pai tinha era dele. E aí ali ele não sofreu aqueles desgastes, né? Ir para chiqueiro de porco, assim, né? Para quem não foi é uma coisa, mas para quem estava lá dentro, aquilo lá foi muito amargo, né? Um destaque que o senhor falou, a nossa caminhada é real. Não tem ensaio, não tem ensaio. ensaio. Se cair, caiu mesmo. Né? Se machucou Machucou mesmo. mesmo. Vai sair sangue mesmo. Então não tem ensaio. Eu vou caminhando no meu dia a dia, você vai caminhando no seu dia a dia. Então você está em um sentido imaginário da sua vida que você não conhece o seu futuro. Quem conhece é Deus. Então você precisa dessa liderança para te ensinar. O Brana pregou aquela mensagem de liderança. Ele disse que você precisa, desde os primeiros dias, você precisa de um líder para te ensinar como andar, aprender a andar, como falar. Depois você precisa da liderança da professora para te ensinar a estudar. E depois você precisa da liderança de Deus para você aprender, sobreviver, porque não tem ensaio, né? Porque as coisas que tem ensaio é fácil, a gente ensaia, se não der certo, não levei prejuízo. Mas na vida não tem ensaio, na vida real não tem ensaio. Se levou prejuízo, levou, não tem. Para você recobrar aquilo, custa um preço e às vezes nem recobra, fica cicatrizes profundas. Tem passo errado que nós dá na vida que nunca mais nós fica livre daquela cicatriz. Passo errado que nós damos na vida, decisão errada. Então a vida não tem ensaio. O senhor colocou muito bonito. O senhor tá um doutor mesmo. Tá, então, e assim, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, às vezes os inimigos vão também sendo maiores, né? Porque, por exemplo, o filho, geralmente ele tem vontade de ganhar liberdade, de sair do pai, né? Porque o pai está sempre podando, está sempre demarcando limites para ele, mas à medida que ele ganha essa liberdade, a responsabilidade também aumenta, né? Vem a responsabilidade para ele. Então ele deve estar sempre, isso deve estar bem claro na mente dele. Agora, né, nós falamos da criança na escola e até mesmo adulto, né, chega numa faculdade e de repente pessoas, os doutores da faculdade, o mestrado nisso, o MBA nisso, começam a trazer colocações que se nós não tivermos embasado com profundidade nisso aqui, ele distorce a nossa fé. Por isso você tem que saber de onde ele está trazendo aqueles conselhos para você. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. Você tem que ter um líder, mas você tem que saber de onde ele está trazendo aqueles conselhos para você. Se chocar com a Bíblia, ele não serve para ser seu líder. Não serve para ser seu líder. Seja ele coleguinha de escola, seja ele seu pastor, seu pai, sua mãe. Para Abraão, o pai dele não servia para ser líder dele, não. O Terá, pai de Abraão, não serviu para ser líder. Deus disse, separa do seu pai, que senão ele vai fazer de você um idólatra. Virou um idólatra. Lá em Josué capítulo 4, verso 4, você vê que ele morreu idólatra, o pai de Abraão. E você tem que saber de onde esse líder está tirando a inspiração para te dirigir. E nós, como sementes de Abraão, também estamos dispostos a deixar
né, aquilo que for necessário, né, apartar, né, de onde for para ficar com a palavra. Então nós sabemos que o alvo do inimigo não é mais o mundo religioso, né? Assim, as armas do inimigo, ela está apontada para nós, para a noiva. Mas também o alvo de Deus não é o mundo religioso, né? Nós somos esse alvo de Deus também. Então nós, né, a cada dia nós devemos andar com essa convicção, né? O alvo de Deus ali não era Ló em Sodoma, o alvo de Deus era Abraão. Por isso a visita de Elohim chegou para Abraão, né? Voltando aqui naquela primeira leitura que nós tivemos, acho que foi a irmã Cheryl que leu, teve um jovem naqueles dias que leu essa leitura que ela leu aqui, que foi Jeremias 25:11, que fala, alguém lembra o nome desse jovem? Eu vou ler aqui para ver se vocês lembram. É Jeremias 25:11. Jeremias 25:11, que fala que o tempo daquele cativeiro era 70 anos. Alguém lembra que um jovem naqueles dias leu e ele se atentou para aquele momento que ele estava vivendo? Daniel, o irmão respondeu aqui. Então, Daniel, ele era um jovem. E ele, né, como um jovem estudioso, né, que estava sempre buscando um embasamento real, ele leu ali e falou assim, o tempo do cativeiro na Babilônia é de 70 anos. Quando ele fez aquela leitura, havia 68 anos de cativeiro. Ele falou assim, o momento está chegando o seu fim, falta 2 anos para acabar o cativeiro. Naquele momento ele se alegrou muito, ele começou a levar aquela mensagem para as pessoas que o tempo era aquele, é o tempo do fim. E nós estamos vivendo neste dia. A Bíblia já tem falado, né, muito, a mensagem também já tem dito, né, de tantas coisas, as 7 visões que o Mombrana teve para essa era de Laodiceia, a maioria lá, Hitler, Mussolini, carro em formato de ovo, né, domínio feminino e tudo, a era feminina, todos esses acontecimentos estão diante de nós. Agora, como existe tanta coisa por aí que a gente está ouvindo, né, o tempo todo está batendo na nossa mente, se a gente não estiver, né, ocupado nisso, a gente passa em branco, porque somos crentes cristãos, mas o espírito da era de Laodiceia, ele está nos rodeando, ele atinge, né? Agora, voltando de novo lá no início do seu sermão, temos que ter cuidado de quem estamos ouvindo e de onde esse que está nos falando está extraindo esses conselhos para nós. Que o senhor falou Jeremias. Já pensou aquele povo lá do início, quando Jeremias disse que era 70 anos e o Ananias disse que era 2 anos só? Ali houve partiu o grupo, ficou 2 grupos, um seguindo Ananias, outro seguindo Jeremias. O grupo de Ananias eu creio que era bem maior do que o de Jeremias, porque o de Jeremias, o sofrimento era 70 anos, o de Ananias, o sofrimento era só de 2, ninguém quer sofrer. Eu tenho quase certeza que o grupo de Ananias era bem maior, só que foram todos decepcionados, porque o de Ananias era falso, e o de Jeremias era o verdadeiro. Quando Ananias morreu, o grupo dele ficou a ver navios sem liderança, porque seu líder pereceu por causa da mentira que ele estava trazendo para o povo. Exatamente. Antes de você dar ouvido, você tem que saber a fonte, e essa fonte, saber se é uma fonte segura. Se é uma fonte segura. Que existe muitas fontes, mas tem fontes que não é segura. Fonte fala de cisterna, tem cisterna que o tempo de cisterna secar é setembro, mas tem cisterna que mês de junho já está secando. Uma fonte insegura. Não é seca. Exatamente. Nós estamos indo no final, mas o irmão pediu uma participação aqui. Vamos ver a participação então do irmão Roberto. Muito bom esse trabalho, e o que é interessante hoje, por que é muito interessante você ter esse filtro, né? Porque hoje, atualmente, a gente vive num mundo que a quantidade de informações que atacam a pessoa, ela é gigantesca. Se você comparar isso a 10 anos atrás, eu não sei mensurar, eu não lembro, eu teve um estudo aí,
mas é muito mais que 10, 100 vezes mais do que há 10 anos atrás. Então é gigantesca a quantidade de informação que ataca o ser humano hoje em dia. Espiritualmente falando, nós somos assim, vendados, né? E nós somos guiados pelas informações que a gente recebe. Se você não filtra aquela informação que você recebe e você não tem a referência certa, é muito certo que você vai tropeçar, vai cair no buraco, vai para o lugar errado, né? E comparando essa quantidade de informação no material, quem já concluiu uma faculdade sabe que a monografia ela é muito rígida, é demorada, é difícil de fazer. Então, muita gente vai lá na internet, pega informação, cola, monta o trabalho colado com coisa dos outros, não sabe de onde vem, monta, entrega para o professor reprova essa pessoa, né? Então, essa monografia, os professores avaliam muito a referência de quem você obteve essa informação. Você tem que falar quem é o autor, quem é a literatura, e tudo que está no seu trabalho final, você tem que falar quem falou aquilo, porque eles vão consultar para ver se é verdade. Eu caí na bobagem uma vez, você me fez lembrar, muitos anos atrás, quando eu estudava, no primário ainda, parece. Eu fui colado de um coleguinha meu de prova, e o coleguinha meu tinha errado tudo, e eu errei tudo também, eu ganhei um zerão. Se eu tivesse feito pelo minha cabeça, não tinha errado tanto. Mas eu fui colar do coleguinha, ele ganhou um zerão e eu também, repetimos nós dois. Então a referência é muito importante a quem você está associando. Exatamente. Então, para finalizar, todas as informações que você está recebendo e aplicando na sua vida, você precisa sim saber se ela está na Bíblia, se ela está batendo. Porque você, desses milhões de informações que você recebe, a maioria estão te levando para o caminho errado. A única informação correta é da Bíblia. Fora disso aí. Por isso que o irmão Brano foi 100% bíblico. Porque fora de si é referência errada. É referência errada. Onde você arrumou isso, irmão? Mas é uma inspiração boa, viu? Gostei. É um didático muito bom. É um didático. Tá. Então, agora eu vou fechar, já falta só 4 minutos, mas então, irmão, se nós estamos aí sofrendo influência, vamos ser influenciados por Jesus e por nossos heróis, que foram pessoas humanas, também como nós somos humanos. Eu estava lembrando hoje de Lutero. Lutero era um jovem que estava num convento de padre, estudando para ser padre. E ali, naquele tempo, a Bíblia não estava na mão das pessoas. A igreja católica, naquele tempo, ela tinha um comando de tudo, e a Bíblia ficava somente na mão deles, dos bispos, dos padres, só eles tinham acesso. E o que a igreja naquele tempo falava, era aquilo que o pessoal acreditava, é o que todo mundo seguia. Por isso ela vendia a salvação, por isso ela tinha as indulgências, as pessoas sendo escravizadas a troco de nada, e ela controlando tudo. Agora Lutero, ele pegou lá as escrituras e começou a ler. Ele não teve medo de falar assim, olha, isso aqui não é desse jeito não, isso aqui está errado. Os outros lá, se a gente estuda a biografia, a gente vai ver, os outros, não, Lutero, você vai mexer com isso para quê? Você vai colocar a sua vida em risco, a igreja já falou lá atrás, foi determinado ser assim. Ele, não é desse jeito, eu não concordo, porque não é assim. E ele não teve medo, falou assim, rapaz, mas você vai colocar a sua vida em risco, renuncia o que você está colocando. Quando ele começou a escrever as 95 teses, começou a distribuir, porque ele queria que todos tivessem acesso àquela informação que era privilegiada, ele falou assim, renuncia o que você está dizendo. Ele falou assim, eu renuncio, se alguém puder provar para mim que pelas Sagradas Escrituras eu estou errado. Se me provar, eu vou renunciar ao que eu estou dizendo. Então, como não puderam provar para ele, nós fomos abençoados, por isso chegou a bênção, chegou até nós. Isso. Então, por isso, o jovem não tem que se renunciar ao seu comportamento na faculdade, na escola. O pessoal fala, você não tem que ser assim. Aí, para você ser aceito num grupo, eu vou deixar a palavra para me ser aceito naquele grupo, de pessoas mudando. Nós não vamos renunciar. Com aquela postura de Lutero, ele estava fazendo uma ponte para o evangelho chegar até nós. Que se ele tivesse curvado ao que a igreja dissesse e deixasse a Bíblia do lado, não teria essa ponte gloriosa. Foi a era do homem, não é? Fazendo essa ponte para o evangelho chegar até nós. Não tinha chegado. E hoje, nós não sabemos quanto tempo resta ainda. Você, nós somos uma ponte. Nós somos uma ponte para a verdade
continuar o progresso, a caminhada dela, não sei quantos anos ainda. Mas se nós não fizer como Lutero, a verdade morre em nós. Se Lutero não fosse um verdadeiro protestante, protestasse contra a igreja, as teses erradas da igreja, a verdade morria nele ali, ó. E a ponte, e o caminho parava ali, ele não construiria aquela linda ponte que fez o evangelho chegar até nós. Quando os cristãos eram jogados nas arenas, nas fogueiras, eles estavam construindo ponte. Ele estava negando a si próprio para construir a ponte para o evangelho chegar até nós. E eu, você, nós somos ponte. Nós vamos deixar o evangelho morrer em nós por causa da amizade do tio, da tia, do pastor, do reverendo, da amizade com A com B? Não, nós somos uma ponte. E ai de nós se deixar o evangelho morrer. Nós temos que fazer essa verdade prosseguir, ainda que tem que fazer igual o japonês, que o japonês na guerra, o irmão conhece da história dos japoneses, eles perdem até o amor da vida. Quando vai atravessar um pântano, aqueles caminhão-tanque, e pode atolar, sabe o que os japoneses fazem? Nós não podemos perder a guerra. Nós nos tornamos pilastras, tornamos estrados para o caminhão-tanque passar por cima de nós, para não atolar e ganhar a guerra do lado de lá. Eles negam a vida, se deita ali para os caminhões-tanque passar em cima deles e não atolar para ganhar a guerra do lado de lá. Isso, eles estão construindo uma ponte da vitória do Japão. E assim fizeram os cristãos nas eras negras. A ponte de sangue nas arenas, na fornalha, para que o evangelho chegasse até nós hoje. Né? E assim sou eu, assim é você. Essa é o que você falou, você acabou de falar aí. Filtrar quem é a pessoa, onde a pessoa está recebendo essa inspiração para nos instruir. E a outra coisa, são 3 coisas. O que, de quem e de onde essa pessoa traz isso. Então, em termos desse critério, nós vamos continuar sendo essa ponte. Mas se nós não tiver, a verdade morre, para bem em nós, por falta de critério e de amor fileu. E morre em nós, e almas lá na frente vai ficar clamando pelo evangelho, e nós deixamos morrer bem em nós, não deixamos a verdade ser propagada por amor ao nosso filho. Então, irmão Moisés, então o segredo é ouvir a voz da palavra, né? Irmão André só teve sucesso ali porque ele estava te ouvindo. E se nós ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que vamos ter sucesso. Agora, nem sempre tem vezes que é difícil ouvir a voz de Deus, né, Moisés? Mas é a real, né? Tem que negar a si mesmo. Vem contra nossos gostos. Exatamente. Então, você foi ajudado nessa tarde? Coisa boa, irmão Moisés. Você fica já aí para fazer o encerramento orando, irmão Moisés. E enquanto isso, as moças, a irmã Rebeca e a irmã Ana Beatriz já se posicionam ali. É tão bom, né? Cada ensinamento maravilhoso que Deus nos dá aqui. E nós só temos que ganhar, irmãos. Então, o irmão Roberto falou. Somos bombardeados por muitas vozes. Mas bombardeia sua alma, o seu coração, sua mente com a voz de Deus. Né? E aí essa aqui é a maior de todas. Vamos orar e logo em seguida as irmãs cantam. Ora, irmão Moisés. Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor foi bondoso para conosco, ó Pai, enviando a mensagem para nós, ó Pai, abrindo os nossos olhos, trazendo a nós a revelação da palavra, meu Pai. Deus bendito, que cada um de nós aqui, Senhor, possa dar ouvido à Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz em tudo, em todas as decisões que nós formos tomar, ó Pai. Deus bendito, ajude nós a ter discernimento de tudo que nós formos fazer, para que possamos caminhar pisando em terreno firme, ó Pai. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Moisés. Cantem, moças. A minha casa
eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio pra mim. Eu tenho a casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho a casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho a casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu tenho a casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor.